Nós vamos falar dos verbos por, ter, vir e ver. São verbos que se alteram muito de acordo com a conjugação verbal. Alguns chamam de verbos irregulares, outros chamam de verbos anômalos. Mas essa confusão é muito comum no nosso dia a dia ou mesmo por e-mails e é muito bacana a gente relembrar algumas regrinhas de utilização desses verbos. Vamos começar com o verbo por. Eu tenho aqui dois exemplos, um no infinitivo e um no futuro do subjuntivo. Era para eu pôr dinheiro na poupança. O verbo está no infinitivo. Quando eu puser dinheiro na poupança, alguma coisa. Aqui o verbo está no futuro do subjuntivo. Notem que nós não temos a semelhança que nós tínhamos com o verbo estudar, por exemplo. Para o verbo ter, era para você ter trocado a roupa de cama. Isso no infinitivo. No futuro do subjuntivo, quando eu tiver tempo, vou trocá-la. Também ele tem forma diferente entre o futuro do subjuntivo e o infinitivo. Para o verbo vir, era para você vir ontem à noite. Isso está no infinitivo. Era para você vir. Quando você vier, está no futuro do subjuntivo. Vir e vier, também formas diferentes. Por último, o verbo ver era para você ver se o resultado do exame ficou pronto. O verbo está no infinitivo, ver. Quando ele vir o resultado, futuro do subjuntivo. Aqui, o verbo ver, conjugado no futuro do subjuntivo, ele fica vir, que é o verbo vir no infinitivo. Há uma grande confusão ao utilizar esse verbo nesse tempo verbal. Então, vamos dar bastante atenção depois para o verbo ver no futuro do subjuntivo. Quando nós utilizamos verbos derivados desses verbos primários, como a gente chama, eles também vão ter a mesma conjugação. Por exemplo, no verbo ter, eu tenho a palavra manter. Manter, a gente tem a terminação ter, e o verbo manter acaba sendo um derivado. Ou seja, a conjugação do verbo manter segue a estrutura da conjugação do verbo ter. Mas como que eu sei se uma palavra é derivada de um desses verbos primários ou não? Vamos começar pelo verbo ter. Quando um verbo é terminado em ter e na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, ela termina com tenho, esse verbo é um verbo derivado do verbo ter. Então, ele vai ser conjugado de acordo com a conjugação do verbo ter. Vamos a alguns exemplos. Todos os dias eu converto unidades de medida. Então, nós temos aqui o verbo converter, termina em ter. Então, a gente tem a dúvida, será que o verbo converter ele é derivado do verbo ter? Mas quando eu utilizo eles no presente do indicativo, na primeira pessoa, eu converto, ele não termina com tenho. Ou seja, o verbo converter não é derivado do verbo ter. Logo, no futuro do subjuntivo, o verbo fica: quando eu converter unidades de medida. Notem que ele vai seguir a estrutura dos verbos regulares, porque ele não é derivado de um verbo irregular. O futuro do subjuntivo fica da mesma forma que o infinitivo. Já o verbo manter, nós temos os seguintes exemplos. Todos os dias eu mantenho uma dieta saudável. Como termina com tenho, ele é derivado do verbo ter, e no futuro do subjuntivo a frase fica: quando eu mantiver uma dieta saudável. Ok? Para o verbo vir, nós vamos ter praticamente a mesma regra. Na primeira pessoa do presente do indicativo, se o verbo terminar com venho, ele vai ser derivado do verbo vir. Por exemplo, o verbo servir. Servir, será que é derivado ou não do verbo vir? Vamos ver. No presente do indicativo, todos os dias eu sirvo café da manhã. Sirvo não termina com venho, então o verbo servir não é derivado do verbo vir. Logo, o futuro do subjuntivo vai ter forma semelhante ao infinitivo. Quando eu servir café da manhã. Isso está no futuro do subjuntivo.
Agora o verbo intervir também termina com vir. E na primeira pessoa do presente do indicativo fica: todos os dias eu intervenho nas ações. Intervenho termina com venho, então é derivado do verbo vir. E no futuro do subjuntivo fica: quando eu intervier nas ações. Porque o verbo vir no futuro do subjuntivo se torna vier. Ok? O verbo ver. O verbo ver também tem essa regra. Na primeira pessoa do presente do indicativo, se o verbo terminar com vejo, é derivado do verbo ver. Então vamos tentar o verbo escrever. Escrever termina com ver. Todos os dias eu escrevo cartas. Escrevo não termina com vejo. Portanto, o verbo escrever não é derivado do verbo ver. Logo, ele é um verbo regular e vai ter a conjugação no futuro do subjuntivo semelhante ao infinitivo. Notem, quando eu escrever mais cartas, é alguma coisa. Essa frase está no futuro do subjuntivo e o verbo se apresenta semelhante ao infinitivo. O verbo prever, de prever alguma coisa, prever o tempo, também termina com ver. Usando na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, todos os dias prevejo o tempo. Termina com vejo, portanto, ele é derivado do verbo ver. No futuro do subjuntivo fica: quando eu previr o tempo. Ficou estranho. Provavelmente muita gente pensou que o correto seria quando eu prever o tempo. Esse é o nosso erro que nós costumamos cometer, achando que o verbo é um verbo regular, quando na verdade ele é derivado do verbo ver e ele é irregular. Por último, mas não menos importante, o verbo pôr. Primeira observação no verbo pôr, notem que ele tem acento circunflexo. Isso é um acento diferencial para distinguirmos o que é verbo pôr e o que é preposição pôr. Ok? É apenas uma observação. O verbo pôr, ele é mais fácil que os demais verbos que a gente já discutiu. Por quê? Todos os verbos terminados com por são derivados do verbo pôr. Ou seja, propor. Propor termina em por, então, obrigatoriamente, ele é derivado do verbo pôr. Então, como fica? Na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Todos os dias eu proponho algo a você. Ou todos os dias eu ponho alguma coisa dentro de outra coisa. Ponho é a terminação do verbo. No futuro do subjuntivo, ele vai ficar: quando eu propuser algo a você. Por que propuser? Porque se fosse o verbo pôr, quando eu puser tal coisa em tal lugar. Então ele sempre vai seguir a conjugação do verbo pôr. Ok? Dica: quando a gente utiliza os verbos derivados, a gente tem maior dificuldade de conjugar do que o verbo primário. É muito mais fácil, porque o verbo ter, vir, ver e pôr são verbos mais usuais, que a gente utiliza com maior frequência. Então, consequentemente, nós conseguimos conjugar esses verbos com maior facilidade do que os verbos derivados. A dica é: sempre que vocês forem utilizar o verbo derivado, troque-o pelo verbo primário. Então, por exemplo, eu vou utilizar o verbo propor. Eu vou propor algo para você. Ok? Quando eu propor esse número, você vai aceitar. Por exemplo, nossa, tá estranho. Eu preciso saber se está certa a conjugação do verbo. Troque o verbo propor por pôr. Então quando eu pôr algo, não ficou legal, né, sonoricamente falando. Quando eu puser, é puser. Então quando eu propuser algo a você. Então fica mais fácil. Essa é uma dica para vocês conseguirem conjugar os verbos derivados com maior facilidade. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham relembrado vários assuntos que vocês já viram e respondam o questionário que vai estar aí anexado ao e-mail junto com as aulas
e espero você numa próxima. Muito obrigado pela atenção e até mais.